Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é Os efeitos nocivos da autocompaixão. Aqui comigo estão o Adrianeira, o Breno e a Deia. Olá ouvintes, eu sou o Adriano, prazer estar com vocês novamente, tamo junto. Boa, sempre inovando. Sempre inovando. Sempre inovando. Essa frase quase não é usada. Isso é legal. Sim, bom inovar. Bom inovar. Olá a todos os ouvintes, eu sou o Breno e sejam bem-vindos a mais um O episódio. Breno é conservador, ele já é sempre o padrãozinho, sucinto, rapaz sucinto. Também 500 anos na Terra, né? O cara já formou os padrões Já dele. estou preocupada em como eu vou me apresentar agora. Go ahead, Denha. Olá a todos os ouvintes e bem-vindos a mais um episódio. É isso aí. Lembrando os ouvintes que puderem compartilhar esse episódio e curtir também. Dessa maneira os ensinamentos do Mestre Cal chegam a mais e mais pessoas. Compartilhe com os seus amigos e com os inimigos também. Eu acho que mesmo sendo inimigo, é bom ouvir o ensinamento do Mestre, certo? Bom, certíssimo. Hoje a gente vai falar sobre um tema que ele é muito discutido na psicologia também e está muito relacionado à mente humana, que é a autocompaixão ou a síndrome do coitado, autocomiseração, tem vários nomes, e muitas vezes inconscientemente a gente acaba tendo autocompaixão. E essa autocompaixão ela é muito nociva para o nosso crescimento espiritual, porque a gente não consegue seguir em frente, a gente fica patinando sempre no mesmo lugar e ele acaba impedindo mesmo o nosso crescimento. A gente vai ver hoje como a autocompaixão é nociva e como fazer para combater também a autocompaixão. O Breno vai ler o poema de hoje. Não fuja. Na juventude, eu me preocupava com pequenas coisas. Quando tirava nota baixa em uma prova, ficava triste. Magoava-me com o que os outros pensavam de mim. E quando não conseguia obter a aprovação das pessoas, fingia ser mal e despejava meu veneno para me autorrealizar em ser malquisto. Eu era muito sensível, por isso me depreciava antes mesmo que me magoassem. Atraía sentimentos de inferioridade como um imã atrai a limalha de ferro. A fonte de eletricidade era a minha autocompaixão, o sentimento de pena de mim mesmo. Não resolvia nada, entregando-me à autocompaixão. Simplesmente ia ficando para trás em um inferno solitário ou um inferno de conflito. Uma voz disse, não fuja. Combata o sentimento de procurar compaixão e se odiar e se considerar inferior. Trata-se de uma luta consigo, não com os outros. Eu obedeci essa voz e o caminho começou a se abrir. Isso aí. Bom, o Mestre Cal comenta da questão de se preocupar com pequenas coisas. Eu acho que isso é uma característica de quem tem autocompaixão. Por exemplo, analisar os defeitos das outras pessoas ou acaba levando muito em consideração essas pequenas irritações do dia. Isso é uma característica também de quem tem autocompaixão, porque qualquer coisa que acontece já é um motivo para achar que é coitado. É que as pessoas me maltratam, o mundo é errado, eu não consigo nada mesmo. Esse é um primeiro ponto de análise, eu acredito. Se a gente está falando muito do que é pequeno, pequenas irritações, os pequenos defeitos das pessoas, se a gente começa a levar isso muito em consideração, isso pode ser um sinal de autocompaixão. Muito sutil, mas já é um sinal. A gente deve tomar cuidado com isso, para que isso não se torne uma fonte de autocompaixão. Então, realmente conseguir ter uma vida um pouco mais leve, sabe? Uma vida na qual a gente consiga levar em consideração o que a gente tem de bom também e reconhecer as qualidades das pessoas. O mestre fala que uma tendência de espírito infernal é sempre olhar o defeito dos outros ou ficar se preocupando demais com o que é pequeno. A gente deve tomar cuidado com essa tendência. Geralmente quando a gente está... Isso agrava quando a gente está muito cansado.
A fadiga física, mental, às vezes as duas juntas, ela vai gerar uma tendência da gente começar a autocompaixão e tá ligado com você se preocupar demais com o que é pequeno, enfim. Então, a gente tem que sempre ter a mente alerta, vigiar e buscar corrigir a nossa maneira de pensar ao longo da vida. É bom saber, porque se a gente não sabe, não tem como corrigir. Mas se a gente identifica, fala, opa, acho que eu tô muito cansado, ou eu tô me importando muito com o que é pequeno. Aí, se a gente identifica, aí é possível mudar. É importante ou identificar, porque às vezes até é algo que pode ter um motivo, né? Então, por exemplo, algo que aconteceu na infância, Sim. né? E você criou essa tendência por alguma coisa as coisas que acontecem na infância geralmente influenciam muito a vida adulta. E aí, às vezes aconteceu algo que tipo, leva você a ter... que é meio que um mecanismo de defesa, né? Ter a autocompaixão, ter a autopiedade é um mecanismo de defesa. Né? É autoproteção. Não é uma forma inteligente, mas é um mecanismo de defesa que a gente acaba criando de forma inconsciente. Então, por isso que é bom a gente identificar para daí tentar solucionar isso, né? E ir na causa, né? Ir na raiz ali. Então, eu tenho muita autocompaixão, por que será? Né? O que causou isso? Será que foi alguma coisa na infância? Ou foi alguma coisa na vida adulta, em algum lugar que eu trabalhei, ou um relacionamento com uma pessoa X, que aconteceu algo que marcou ou até um aprendizado, né? Às vezes você vai conviver com pessoas que trazem essa coisa, né? Esse tipo de atitude. A nossa realidade aqui no Brasil, essa questão de autocompaixão e de vitimismo é muito ensinado, né? Então, isso é fácil de acontecer e aí a gente precisa identificar que a gente está tendo esse tipo de atitude para tentar ir na raiz e corrigir isso, porque é um mecanismo de defesa, mas ele não é inteligente. Então você começa a patinar e achando que na realidade você está se protegendo, que isso está sendo melhor e tudo mais, e quando na realidade não é a melhor opção. Tanto não é a melhor opção que quando a gente está no modo de autocompaixão, que é, como o Adriano comentou, a autoproteção, você coloca a responsabilidade em um fator fora de você. E quando você joga a responsabilidade em algo fora, você não consegue fazer reflexão. E se a gente não reflete, a gente não muda as nossas tendências. E a gente não cresce. Sim. Eu tô irritado. Aí você fica procurando de quem é a culpa de você estar irritado. A gente nunca pega e fala, por que eu estou irritado? O que será que eu estou fazendo que está gerando irritação, raiva? O que eu posso fazer, como o Adrian comentou, para mudar isso? Será que eu estou trabalhando muito? Será que eu estou cansado fisicamente? Tem várias causas. Quando você pensa, você tem essa maneira de pensar, o que eu posso fazer para melhorar, você começa a crescer. E não o pensamento de por que judiam tanto de mim, por que o mundo é tão injusto, por que isso, por que aquilo. E todos esses porquês, eles são as perguntas erradas. Porque não vai gerar crescimento espiritual nenhum. É meio que automático, né? O ser humano vê mesmo mais o lado negativo das pessoas, né? E esquecer das qualidades. E aí, igual você falou, sempre é culpa de alguém, porque você não tá bem ou aconteceu alguma coisa, vai procurar a culpa em alguém e se preocupa demais também com o que as outras pessoas acham de você. Isso é forte no Brasil. Então, isso pesa muito, né? Então, aí vem essa defesa, igual o Adriano falou, né? Ele tá pensando isso de mim, mas não pode. E aí a pessoa começa a se cobrar e aí vem essa autocompaixão, né? Eu tenho que... Mas não pra pensar, igual você falou, o que eu faço, né? Pra mudar esse sentimento, né? É mais fácil culpar o outro ou o ambiente, enfim, né? Acaba sendo um atalho daí. É o caminho fácil mesmo, porque você está jogando a sua responsabilidade em algo externo, mas é um atalho bem pernicioso, ele é bem perigoso porque nunca leva, o destino nunca é bom desse atalho. Sim,
Porque você, na realidade, está colocando a sua felicidade nas mãos de outra pessoa ou de uma condição, uma situação, enfim. Né? Se você está se terceirizando, você está jogando a responsabilidade toda em algo externo. Quando você é autorresponsável, você, na realidade, tá trazendo para você. Tipo, a responsabilidade é minha em ser feliz. E aí você pode fazer algo a respeito. Quando você joga, por exemplo, na mão de uma pessoa, ela pode não fazer nada e aí você vai ficar infeliz. Exato. Né? A autocompaixão está relacionada com a autorresponsabilidade também e autoimagem também. Assim, qual é a imagem que eu tenho de mim? Se a gente se imagina um coitado, uma vítima, essa autoimagem ela vai acabar se concretizando em algum momento. E tudo que acontece no mundo acaba sendo justificativa para mais autocompaixão ainda. E a autocompaixão, qual que é o pior efeito dela? Ela gera muita infelicidade. Porque o princípio mais básico da Rap Science é: se você doa amor ou se você cobra amor no que você faz. Uma pessoa que ela tem muita autocompaixão, primeiro, ela é muito egocêntrica. Porque é sempre ela que está no mundo. Ela está no meio do universo. Todo mundo gira em torno dela. Esse é um problema. E o outro é que ela cobra muito. As pessoas têm que me agradar. As pessoas têm que fazer o que eu gosto. O que uma pessoa que pensa assim, ela é infeliz. Não, isso aí não tem o que fazer. É o universo, ele funciona dessa maneira. Se a gente quer mudar, e só a própria pessoa consegue mudar também. A gente não consegue fazer os outros mudar. A gente pode dar uma dica. A gente está fazendo, estamos gravando Rapcast, se a gente conhece alguém, a gente dá a direção. Mas é aquela história, né? A gente só mostra a lua. Aí vai olhar e mudar quem quiser. Mas o fato é esse, é científico. Tem autocompaixão, tem egocentrismo, cobra amor de todo mundo, infelicidade. Esse é um princípio elementar dentro da Rap Science e é a maior verdade que a gente vê no nosso cotidiano, com as pessoas que a gente se relaciona. Que acaba se afastando mais até as pessoas, né? Afasta, porque ninguém quer ficar perto. E o sentimento de inferioridade também vem forte, né? Sim, ele é um... acompanha ali, né? No Ame, Nutra e Perdoe, o mestre fala isso, que é igual o sanguessuga, o pernilongo. O pernilongo, ele não te beneficia em nada. Ele vem, pega teu sangue e vai embora. E te irrita ainda, aquele barulho ensurdecedor. Você não quer ficar perto disso. E muitas vezes, quem tem muita autocompaixão, espiritualmente ela acaba mesmo sugando. E naturalmente as pessoas vão acabar se afastando. Aí é mais motivo para ela ter mais autocompaixão. É um ciclo vicioso. Vira uma bola de neve. No Lei de Sucesso o mestre fala isso, que é triste de ver. Porque quanto mais autocompaixão, mais a pessoa se afasta. Quanto mais as pessoas se afastam, mais um alimenta o outro. Aí, você tem que ter vontade de mudar isso aí mesmo. Porque se não tiver essa vontade e querer mudar e entrar em ação, não tem como. Essas pessoas às vezes geram até aquela... uma competição de quem sofre mais, né? Não, mas o meu problema é maior, né? Eu tô sofrendo mais, eu passo por mais coisas piores que você. Gera essa competição, né? Essa coisa de querer muitas vezes terceirizar, né, os problemas, e aí às vezes, porque fulano não é do jeito que eu quero, não faz o que eu quero e tal. E não faz sentido porque até para você mudar as outras pessoas, tipo, você não consegue mudar o próximo a não ser se essa pessoa queira. Mas quando você foca em mudar você mesmo, que de repente você vai influenciar as outras pessoas e você vai mudar o seu redor, né? Tem até o livro do mestre, né? Mude sua vida, mude o mundo. Então, até você olhar pra dentro e se melhorar e ver se você tá tendo autopiedade, etc., é a melhor coisa que você faz, porque até as pessoas à sua volta, se de repente alguém realmente que você tem convívio, não tá fazendo algo legal, a hora que você se trabalhar e você se melhorar, você vai auxiliar essas pessoas a se desenvolverem, a melhorarem e tudo mais. Vai ser uma boa influência, no caso. Pela própria mudança da pessoa, né? Que o melhor tipo de influência, na verdade, é essa, né? Sua transformação acaba influenciando as pessoas à sua volta. É igual o pessegueiro. Ele nunca fala, ele não convida ninguém, mas todo mundo chega perto dele. Porque ele exala um bom cheiro, o fruto é gostoso, é assim. As pessoas acabam se aproximando.
E o mestre comenta também aqui que eu era muito sensível, por isso me depreciava. Acho que esse é um ponto interessante também, na questão, agora a gente falando de uma questão emocional, que é, às vezes a gente tem um excesso de sensibilidade com o que as pessoas falam, até mesmo com o que acontece no mundo. De certa maneira, para viver nesse plano físico, em sociedade, em família, você tem que ser casca grossa. Quem é muito sensível vai tender à autocomiseração também, ou autocompaixão. Ser casca grossa não é você ser rude, não é você maltratar os outros, mas é você realmente ter uma casca de que te protege, que você não é tão sensível assim a tudo que acontece, e ter a noção que a gente não vai mudar o mundo inteiro também. Existe um limite que a gente consegue mudar, influenciar, e você age dentro desse limite. O que está fora, não tem o que fazer. Isso é ser casca grossa. Sim. Por isso que o autoconhecimento é muito importante. Sim. Ele vai acabar trazendo essa casca grossa, vamos dizer assim. Porque quanto mais você se conhece, menos você se preocupa com o que os outros estão pensando, ou se você está agradando, enfim. Você se conhece e se fala, olha, eu sou assim, né? Você tá buscando se desenvolver e tudo mais, mas você não vai mais ficar tão sensível com as coisas que as pessoas falam, né? E começar a terceirizar e etc. Porque você já se conhece muito bem, você sabe as suas qualidades, você encara os defeitos numa boa também, não como o fim do mundo, né? Tipo, eu tenho essas coisas que eu preciso melhorar e eu vou trabalhando gradativamente para isso melhorar. E aí você não fica mais tão, nossa, fulano me falou isso, ou tal pessoa não gostou disso, né? Você tem segurança de quem você é ou do que você faz e aí você vai procurar fazer sua parte, você não tá preocupado se tá agradando todo mundo ou não, até porque é impossível a gente agradar a todos. Né? Sim. Um filósofo que é muito casca grossa, eu falo sempre dele, é o Epiteto, aquele filósofo estoico. Esse dia até eu falei no Instagram, né, a frase dele que é: descobriram só um defeito meu e estão falando para todo mundo. Imaginem quando descobrirem todos. Então você vê que ele é um cara casca grossa. Ele não é rude, não é mal educado, mas o cara é casca grossa. Ele não é sensível a ponto de ter autocomiseração. O que o Adriano comentou agora do autoconhecimento. Ele se conhecia. Ele fala assim, eu tenho um monte de defeito, vocês acharam só um. O que vocês vão fazer quando vocês acharem todos, então? Levou até num bom humor. Então, isso que é legal, né, o cara, ele consegue fazer humor em cima disso. Isso é casca grossa de verdade. O cara, ele tem autoconhecimento, ele sabe que tem defeito, mas isso não torna ele pior do que ninguém. Assim como a gente não agradar todo mundo, não torna a gente melhor ou pior. Porque, pela lei, o que é sabedoria? Você saber o efeito, vê na causa. Você já sabe lá na frente o que vai acontecer. Isso é sabedoria. O que acontece com quem quer agradar todo mundo? Sempre se dá mal. Me segurei, ia falar uma palavra. Sempre se dá mal. Então, não agrada. Não queira agradar. O inglês eles chamam de people pleaser. É o agradador. Tá rasgando, hein? Filha, aqui nós voa no English, cara. Nós somos muito bons. People pleaser. Não adianta, dá errado. Dá errado na empresa, dá errado na família, dá errado no sanga, dá errado na sociedade. Sempre deu errado. Uma vez eu estava conversando de dia, né, Adrianeira? Você tem a sua verdade, você tem o que você acha certo. Se isso não vai prejudicar as pessoas, faz. Se não for prejudicar ninguém, isso é uma condição importante. Pode ser que não agrade todo mundo. E não vai agradar mesmo. Faz. Haja. Isso te dá força também, mais coragem, né? E aí você consegue ajudar as outras pessoas também, né? E equilibrar a razão e o coração, né? Porque às vezes a gente é só coração e, que nem você falou, né? Não dá pra agradar a todos, né? Não tem que equilibrar porque às vezes você tem que ser duro e aí se é duro com alguém, você fala, nossa, será que eu, né, fui muito duro, magoei, falei, mas não, né, às vezes é necessário. Nesse tipo de situação, você tendo esse autoconhecimento, né, a confiança de quem você é e que você não tá fazendo nada de errado, então você tá conversando com alguma pessoa, a pessoa está reclamando de algo e você tem confiança que você não fez nada de errado, vamos dizer, alguma situação desse tipo, né? Tem confiança que você não fez nada de errado, você vai fazer o quê? O problema é dela.
Né? Se ela acha que você fez algo de errado e você tem convicção que você não fez nada de errado, você não vai conseguir mudar a pessoa. Não. Então, tipo, o problema é dela. Se ela não quer, né, acreditar, às vezes, em algo, tá duvidando de algo que você tá falando, você vai fazer o quê? Vida que segue. Vida que segue. Essa frase ela é interessante. Porque não resolve nada, né, meu? É perda de tempo. Então, assim, tem que encontrar esse balanço. Não é pra ser rude, mas também não é pra ser muito sensível. Tem que achar um equilíbrio ali. E também não ser muito sensível com tudo que acontece no planeta. Hoje a gente tem acesso a muita informação, eu acho que isso é nocivo. A gente acaba sabendo de muita coisa que acontece em muito lugar o tempo todo. E quem é muito sensível a isso, você não vive, né? Você fica cada vez pior, porque você quer abraçar o mundo e no fim não faz o que tem que fazer. Sim. Por isso que a melhor coisa que a gente pode fazer é o que está dentro do nosso alcance. Que o principal, pelo menos na minha opinião, é você se mudar, você se melhorar. É você não ter autopiedade. Vou cada vez me conhecer mais, tentar ser um pouquinho melhor a cada dia. Que aí você começa a influenciar as pessoas à sua volta. Sim. Isso, se estiver fazendo isso, nossa, você já tá fazendo muito já, né? Porque pelo menos você não tá jogando contra, né? Sim. Que não adianta nada, né? Não vai resolver, né? Não, ter esse discernimento. O que eu posso fazer de verdade que vai gerar um efeito positivo. E o que eu não posso, isso é casca grossa. E o que eu não posso. Receber crítica, o Mestre Okawa tem uma análise de críticas também. Críticas tem dois tipos. Uma que ela é construtiva, ela vai agregar algo na sua vida. E a outra que vem de pessoas mal intencionadas. Essa você descarta. Se você recebe uma crítica e ela é construtiva, você deve absorver e melhorar. A gente também não deve repelir toda a crítica que vier. Mas se você vê que ela é uma crítica mal intencionada, que tem maldade dentro dela, deixa passar. Let it be e toca o barco. Então a gente tem que ter esse discernimento. É aquela história do Dale Carnegie, né? Ninguém chuta cachorro morto. Se você está fazendo alguma coisa, naturalmente você vai ser criticado. Você está sentado no sofá sem fazer nada, pode estar fazendo alguma coisa no sofá. Nesse caso aqui não está fazendo nada. Tá vendo Netflix? Dificilmente vai ser criticado porque não está fazendo nada. Mas se você entra em ação, você começa a mexer, você vai ser criticado. Não tem jeito. Faz parte do jogo. Aí vai da sensibilidade de cada um de receber a crítica ou não e de analisar a crítica. Então quem falou? Falou o quê? Vamos analisar essa crítica. Vamos ver se ela tem fundamento. Se não for um ataque pessoal, se for intriga, picuinha, joga fora. Descarta. Sim. Nem sei se é lixo orgânico ou reciclável, mas joga. Inclusive, às vezes uma pessoa pode estar... A crítica dela pode ser, por exemplo, eu acho que você é uma pessoa que tem muita autocompaixão. Né? Uma pessoa, às vezes, que está querendo ajudar e tenha, né, essa observação de olhar e falar, olha, fulano tem muita autocompaixão. Às vezes ela pode estar falando isso pra você pra te ajudar. Sim. Né? Que aí é algo positivo. Sim. E assim, poucas críticas são positivas, né? Pelo princípio de Pareto, de 10 você recebe, 2 vai ser. As outras 8... Mas Só aí que... você é responsável de como você vai receber, né? Então, é isso que é. Fala, né? Como que você vai receber, se você vai deixar isso te amargurar, se você vai deixar passar. E é o casca grossa, você vai fazer disso um inferno ou não. Que é você também não levar a vida tão a sério. Esse é um outro ponto, como o Mestre Okawa comentou no início, né? Que ele se preocupava com pequenas coisas. As pessoas que levam muito a sério a vida, elas ficam muito preocupadas com o que é pequeno, acaba tendo autocompaixão, excesso de sensibilidade. A pessoa que ela é mais casca grossa, ela é mais desencanadora mesmo. É uma característica. Vai vivendo, vai tocando o barco. Pra viver em paz tem que ser assim, não dá. Sim. Estilo Epiteto. Exatamente. O Dale Carnegie tem no livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, ele tem um capítulo inteiro que ele fala sobre crítica. Como combater, e é que não tem esse livro ainda em português do mestre, Stress Free Living, que pode ser Vida Sem Estresse em português. Ele tem um capítulo também que ele fala sobre crítica. Como receber. E ele fala essa questão de analisar, você tem que ter racionalidade para ver se essa crítica tem fundamento ou não, se ela vai agregar ou não na sua vida. E você tem que ser esse exemplo do casca grossa é desse livro do mestre. Você tem que ter
uma casca grossa mesmo, tipo, igual a tartaruga ali, tem o casco pra aguentar o baque, porque assim, nem todo mundo é bonzinho no mundo. A gente tem que ter consciência disso. Tem gente mal intencionada, a gente tem que ficar alerta e não deixar que isso tire a nossa serenidade nem a nossa tranquilidade. Essa casca grossa é importante até para às vezes aproveitar, vamos dizer assim, aprender com uma dica, por mais que sejam poucas, mas uma dica que alguém te deu de algo que você precisa melhorar, né? Então, se você é uma pessoa que não tem essa base sólida, às vezes alguém que quer te ajudar vai falar alguma coisa e você vai ter a autopiedade, por exemplo, né? Você vai falar, nossa, mas ó, tá vendo? Mais um defeito que eu tenho. Aí começa. E a pessoa tava querendo te ajudar, né? Tem pessoas que entram no nosso caminho que vai falar, às vezes é duro de ouvir, mas ela tá falando pra te ajudar, né? Sim. E aí, se você não tem essa base sólida, você vai encarar muito mais de, olha, eu tenho mais... Geralmente a pessoa que tem autopiedade, principalmente, faz isso, né? Nossa, eu não consigo fazer nada direito, olha... Aí fulano falou que eu tenho isso aqui também, mais um defeito. Aí vai. E aumenta mais, né? E aumenta mais, né? Exatamente. Tem aquele vício de colocar que não vai conseguir nada, assim, né? Nem vai começar alguma coisa. Não, mas sempre dá errado. Eu não consigo isso aí, não. Sempre vai dar errado alguma coisa. Não vai conseguir. O não já tá na frente, já, né? Tem um exemplo que isso aconteceu comigo, né? De crítica boa. Porque você vê que a crítica boa, ela sempre vem de uma pessoa bem intencionada. E tem amor dentro dela. Quando eu dava aula, eu tinha uma tendência que era ruim e tinha uma coordenadora que identificou essa tendência. O que era? Eu tinha a tendência de resolver tudo na hora. E eu batia de frente com os alunos. Só que, o que acontece? Os alunos iam falar com os pais e eles iam ficar bravos. E teve uma vez que tinha um aluno que ele estava fazendo prova e ele gostava de me tirar do sério. Era um esporte dele. Aí eu tinha que ficar na escola até meio-dia e pouco porque eu tinha que pegar ônibus para ir para aula. Então eu não podia me atrasar. E ele fez questão de ficar atrasado para eu perder o ônibus. Então ele gostava de fazer isso. Aí eu fui lá e bati de frente com ele. Eu peguei e falei, ó, você não vai entregar a prova? Eu tô indo embora. E deixei ele lá. Aí ele, lógico, ele foi contou pra mãe dele. A mãe dele falou, descascou todo mundo. Isso é um defeito meu. Aí essa coordenadora me chamou e falou assim, ó, Gabriel, eu ia demitir você. Só que eu vou te dar uma chance porque eu sei que sai. Ela usou um termo engraçado. Ela falou, sai caldo ainda. Daí eu falei, por quê? Ela falou, ó, você tá batendo de frente com os alunos. Quando isso, e ela aí que você vê a crítica boa. Ela me deu uma orientação. Isso é feedback. Ela falou, você tem que parar de bater de frente com os alunos. Você tem que vir conversar comigo, com a coordenação. Tem 2 coordenadoras, aconteceu isso, sai da sala, conversa com a coordenadora, explica o problema e deixa que a gente resolve. E você segue a sua vida. Isso foi uma crítica. E quando ela me criticou dessa maneira, eu quis mudar. Agora, imagina, aí eu fiquei imaginando, imagina se ela falasse assim, ó, eu sou retardado, você tá demitido, vai embora. Que já aconteceu comigo também, em outra escola que eu dava aula. Sai fora. Aí você fala, por quê? Eu não vou falar por quê, vai embora. Isso é algo negativo e ninguém ganha. Agora, na crítica boa, no feedback mesmo, eu vi que ela me criticou, não tinha maldade. Foi pra eu crescer mesmo. Eu aprendi essa lição e nunca mais... Aí, depois disso, eu tava no primeiro ano que eu dava aula. Dei aula por mais 2, 3 anos. Nunca mais eu tive problema. Só por causa dessa crítica. Boa, né? Sim. Então esse filtro é importante. Tinha coordenadora que eu não ouvia a opinião mesmo. Que eu sabia que tava escorrendo veneno. Ela não, essa aí não. Ela sabia orientar. Eu achei legal. Foi uma experiência legal que eu tive de vida, né? E o mestre no final ele comenta da questão de não fuja. Combata o sentimento de procurar compaixão, de se odiar e se considerar inferior. Que foi o que a Dea comentou da inferioridade. Trata-se de uma luta consigo, não com os outros. De novo, o que volta? A autorresponsabilidade. Não é a luta de quem me criticou, não é a luta de quem falou mal de mim. É a minha luta comigo. O mestre fala, o mal mora dentro de você. O mal mora dentro de cada um. Como é que eu vou combater tudo que acontece comigo? Como é que eu vou reagir a tudo que acontece? Não fugindo, né? E o caminho começou a se abrir. Então, esse é o ponto principal, né? Que ele obedeceu essa voz e o caminho começou a se abrir. Ou seja, enquanto houver terceirização de responsabilidade, que é o termo que a Adrianeira usa, né? Eu gosto desse termo.
terceirização de responsabilidade. Então a culpa é de alguém. O que acontece? O caminho nunca abre. Por quê? Porque não tem reflexão, não tem mudança. Se não tem mudança, não tem progresso, não tem desenvolvimento. O Einstein falava, loucura é fazer a mesma coisa e querer ter resultado diferente. Eu sou louco, mas por outros motivos. Sim. 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 Só concordo. Sim, realmente, é. Quando a gente encarna, né, aqui no plano físico, a gente aqui estudando os ensinamentos do mestre, a gente sabe que a gente tem uma série de exercícios, né, questões, de obstáculos que a gente tem que passar. E que quando a gente não aprende, aquilo vai ficar voltando. Então por isso que é importante essa questão de não fugir também. Se você ficar fugindo, vai ficar voltando. E você vai continuar sofrendo e entra num ciclo, igual você comentou anteriormente. Então é melhor você já encarar logo. Às vezes vai doer, vai ser difícil e tal. Mas você tem que encarar. Porque vai continuar voltando. É o único jeito de resolver é encarando. É encarando. Então, às vezes vai ser difícil, mas tenha confiança. Fala, olha, tenha fé, inclusive, né? Que você não tá sozinho. E encara, que muitas vezes até quando você encara, você vai ver que não era aquele bicho de 7 cabeças todo que você achava. E depois que você consegue superar isso, a sensação que você tem, ela é muito boa, né? Sensação de vitória. É aquela felicidade espiritual que o mestre comenta no Leis da Eternidade. Quando você cresce espiritualmente, você sente uma felicidade muito grande. Que é quando a nossa alma se alegra em duas situações. Quando você cresce espiritualmente, quando você aprende algo e quando você ajuda os outros. Basicamente, essa é a alegria da alma. E imagina você não ter nenhum crescimento, vir aqui e sempre colocar a culpa no outro, se achar coitado e não crescer nada. É triste. Você perdeu uma grande chance de progresso. Então não é o caminho fácil, mas é o caminho que leva ao crescimento. E não achar que depende de você, né? Sim. Lá eu não encontrei nada, igual nós falamos em outro episódio já, né? Então, vem. Mal estuda, né? Porque é um estudo, né? É aprimorar e estudar cada vez mais e colocar em prática, né? Sim. Então, não estuda, quase não estuda, vem, ouve, mas entra por um ouvido, sai pelo outro e ainda continua querendo que, né, mude e vai cada vez crescendo mais essa autocompaixão. Bom, HD, algum comentário? Vamos lá, Brenão. Alguma analogia do passado? Você falou do Quem Vive Sério, aquela analogia da uva. Qual é essa analogia da uva? Que é assim, uma pessoa dá uma uva pra você, né? Certo. Aí uma pessoa que é despreocupada, ela vai olhar, comeu. Ela vai comer uva. Agora quem leva muito a sério vai falar, onde é que você plantou essa uva? Que você jogou agrotóxico nela? Qual o carrapato, qual o bichinho, entrou o bicho nela? E vai ficar ali. Vai ficar ali, o cara já comeu, já tá comendo um cacho inteiro já. E você tá lá pensando numa uvinha só. Exatamente. Todo detalhe pequenininho fica se importando. Isso é uma tendência também da autocompaixão e a gente deve combater isso. E se não fuja, na verdade, de você próprio, né? A gente tem que se encarar também. Autoconhecimento não é bonito. Tem muito sofrimento no processo de se conhecer. Mas ele é necessário. É um bom sofrimento, vamos dizer assim, né? Não é ruim. Eu acredito que esse momento que a gente está vivendo, de as pessoas estarem em casa, né? Porque tava todo mundo correndo e fugindo, inclusive. Ocupadíssimo. Fugindo as pessoas queriam se manter ocupadas, na realidade, para fugir dos seus próprios problemas, das questões internas. Então, eu acredito, assim, uma crença pessoal minha, que esse momento foi justamente para que as pessoas parem de fugir das questões que elas precisam resolver. Tipo, olha para dentro, se conheça, né? E resolve as coisas que você tem, né, internamente ali que estão mal resolvidas. Sim. Não que necessariamente você vai resolver rápido, mas você precisa começar a olhar para dentro e trabalhar e se conhecer e tudo mais. Então, para mim, esse momento essa é o maior aprendizado, assim. Gente, vamos parar, vamos olhar para dentro, né?
E vamos parar de fugir que você precisa resolver. Tá aqui, a gente tá aqui na Terra para isso, para resolver e se desenvolver, né? Isso aí. Bom, agora para finalizar o episódio, a Déia vai ler o poema. Não fuja. Na juventude, eu me preocupava com pequenas coisas. Quando tirava nota baixa em uma prova, ficava triste. Magoava-me com o que os outros pensavam de mim. E quando não conseguia obter a aprovação das pessoas, fingia ser mal. E despejava meu veneno para me autorrealizar em ser malquisto. Eu era muito sensível, por isso me depreciava. Antes mesmo que me magoassem. Atraía sentimentos de inferioridade como um ímã atrai a limalha de ferro. A fonte da eletricidade era a minha autocompaixão. O sentimento de pena de mim mesmo. Não resolvia nada, entregando-me à autocompaixão. Simplesmente ia ficando para trás, em um inferno solitário ou um inferno de conflito. Uma voz disse: não fuja, combata o sentimento de procurar compaixão, de se odiar e se considerar inferior. Trata-se de uma luta consigo, não com os outros. Eu obedeci a essa voz e o caminho começou a se abrir. É isso aí, para o caminho se abrir, tem que enfrentar. Agradeço aos ouvintes por terem ouvido até aqui. Agradeço ao Adriano, ao Breno e à Déia pela companhia. Muito obrigado. Agradeço novamente pelo convite, espero que todos tenham gostado e até a próxima. Muito obrigado aos ouvintes e a mais um episódio por terem ouvido. Muito obrigado. O Breno agradeceu até o episódio, hein? Obrigado pelo episódio, o cara tá grato. bom. O menino é grato mesmo. É isso aí. Isso aí. Obrigada por estar aqui em mais um episódio e obrigada a todos os ouvintes também. Valeu!